Não. Tem mais uma aula. Tem a sessão clínica. Essa é a última, não? Sessão clínica nossa é dia. Confere pra mim, dia 4. Dia 2, né? Na outra já é semana de prova, não é isso? Não é isso? Deixa eu ver aqui, quando eu tenho. Dia 2/6 ficou marcado. Aí na semana de prova, eu ver. Se quem tiver dúvida de alguma coisa do conteúdo, tá? Vocês terão aula prova dia 12, né? Hoje, né? Não, dia 9. Dia 9. Beleza, gente? Então, olha só. Hoje o nosso assunto vai ser mais a dermatologia ocupacional, as lesões por esforços repetitivos, né? A principal doença psicossomática, psiquiátrica, vamos dizer assim, né? Que é a síndrome de Burnout, e a perda auditiva do ruído, mais o calendário vacinal ocupacional. Tá? E semana que vem a gente vai falar da legislação sobre o trabalhador. Beleza? Então vamos lá. Então, dermatose, né? É a mesma coisa que dermatite? É sinônimo? Passa para mim a presença, por favor. Dermatite de dermatose? Não. Só a gente vê o sufixo, né? O sufixo ose quer dizer o quê? Hã? Ose. O sufixo ose. Ose e it. It quer dizer o quê? E ose? Fácil. Tá vendo? A gente lê a palavra, sabe o que é? A gente não sabe o que é. Manda pra mim. Tuberculose? Não. O sufixo it quer dizer inflamação, é isso? Prostatite, né? Glomerulonefrite, infecção. E glomerulonefrose? Não inflamatório. E dermatose? Você não é inflamatório. Tá vendo como é que pega? Não tem inflamação? Não inflamatório. Se você tem dermatite, o resto é dermatose, é isso. Dermatose é espessamento da pele, gente. E pode ou não ter processo inflamatório. Espessamento da pele. Por alguma lesão. Seja ela de origem infecciosa, seja ela de origem, que é o que acontece mais aqui, por irritantes. Né? Seja ela por origem traumática. Quantos indivíduos envolve calosidade? Na palma da mão? Dermatose, a proliferação e espessamento da camada córnea da pele. Calma, seria isso? Não. Sim, e nem sempre essa dermatose, o ose quer dizer o quê? Multiplicação, aumento, tá? E não necessariamente vai ter um processo inflamatório associado. Entende? Então vamos lá, é qualquer alteração de mucosa, pele e seus anexos. Né? A gente não exclui pelo, né? A gente não exclui glândula sudorípara, a gente não exclui toda a inervação da pele. Por quê? O contato com o alérgeno ele pode levar a alterações não só na anatomia da pele, mas na funcionalidade da pele, inclusive até na sensibilidade. Sabe que a pele ela tem vários corpúsculos, né? Que nos direciona a identificar objetos, né? Tato, né? Tem vários corpúsculos, várias terminações nervosas que dá pra gente sensação, né? Primeiro a gente age ou primeiro a gente sente? Sente. Olha que interessante, para você acionar o neurônio motor, você tem que sentir e depois agir. A resposta motora vem depois. Né? Então, essas lesões elas podem ser agravadas. É claro que a pele, né, a pele é uma camada protetora, é o maior órgão do corpo humano. Tá? Ela é uma grande barreira de proteção do ambiente externo, né? Proteção do ambiente interno contra o externo. A gente tem que entender que nem sempre a pele com lesão de continuidade ou ferimento, só com lesão de continuidade que vai ter transmissão de doença. Esquistossomose. O que é esquistossomose?
O que é isso? É um vírus, uma bactéria? Hã? É uma parasitose, né? É isso? Do gênero Platelminto ou Nematelminto? Mito. Nematóide ou Platelminto? Hã? Olha a base, cadê a base da casa? Como que é o ciclo biológico do seu somose? Qual que é a fase de penetração na pele? A fase de transmissão, ela penetra na pele íntegra. Olha que doideira. Já tive, já. Você teve, identificou e tratou. Acontece muito em Minas, tá? A vacina contra a lixossomose ainda está em fases ainda de teste. É uma lesão, é uma doença muito grave. Fiquei com lesão do filho. Muito grave. Até hoje. E aí, qual acontece em lixossomose? Tem tudo, deixa ela. Hein? Cachoeira, geralmente. Geralmente, Água parada. o que é? Água Temperatura. sem fluxo, né? Açúcar, Temperatura. lagos, Os caramujos. né? Quem que é o caramujo? Que caramujo é esse? Quem fala do caramujo? Esse caramujo hospedeiro intermediário ou definitivo? Intermediário. Quem que é o definitivo? É gente. Nós humanos. Então, o hospedeiro definitivo é aquele que alberga a fase reprodutiva, né? Tem tropismo pela luz. Então, sem o caramujo do gênero Bionfalaria, a doença vai existir? Não. Não vai existir. E quem é esse caramujo? Veio da África. O povo, quando tem tanto dinheiro que passa a comer coisa que não é comida, né? Escargot. O caramujo do gênero Bionfalaria, ele fica imenso, e tem muita carne, né? Só que chegou aqui no Brasil porque todo mundo gostou muito do gosto. Jogaram onde? Lá em São Paulo. Aí saiu disseminando para o Brasil inteiro. Né? E ele é perfeito para albergar a forma intermediária do Schistosoma mansoni, que é a forma de Miraci. Isso está aí na lei. Ele rompe na água o caramujo na forma de cercária. Cercária penetra na pele. Né? Para quê? Para mostrar a vocês que a pele íntegra não está segura, muitas das vezes. Tá? E é uma doença gravíssima, tá? Schistosomose. Então, as causas diretas e indiretas relacionadas às lesões de pele. Idade, claro, gente. O idoso e a criança são propensas a dermatose. Se você pega um sabonete em barra e dá um banho no bebê, depois você espera como vai ficar a pele dele. Vai ficar igual uma lixa. Por quê? Você destrói a camada córnea da pele. Existe um pH na pele. Você pega o idoso. Você vai fazer uma sutura no idoso. É complicado, porque não tem nem camada córnea mais. Ele já tem toda aquela fotodermatose relacionada à exposição ao sol. Né? Então, idade, sexo, doenças associadas que levam à lesão de pele, o clima, a temperatura, enfim, as causas indiretas. Né? As diretas, vários agentes. Temos agentes biológicos, dei um exemplo aí de uma verminose, né? Agentes físicos, a radiação. Né? A gente está exposto à radiação o tempo todo. Tem como eliminar a radiação? Não tem. O ideal seria tentar reconstruir a camada de ozônio, que isso nunca vai acontecer. Estão sentindo frio, gente? Não. Não aqui. Fora, quando começa a anoitecer? Vai lá pra minha cidade pra você ver. Pensaram antes, vamos pensar 10 anos atrás, nós estamos já Era muito mais passando da primeira quinzena de maio. Cadê o frio? Ah, lá na minha cidade, tá? Você mora em Serra, eu digo aqui. Ah, em Itaperuna vai ver como é que tá. É, o tempo aqui já melhorou. Gente, eu lembro, em Itaperuna, Itaperuna as foi famosas onde exposições. Você Início de tinha maio, frio, você já estava já com 3 casacos. Já estamos já no caminho sem volta, tá, gente? Sem volta. Pensa em para ter filho, o mundo está acabando, tá? glória a Deus. Viu? Eu acho que é isso. Então, olha só, a gente observa como que o mundo está mudado. No frio, você demora a sentir frio. Serra não vale, gente. Serra não vale. É o tempo, a temperatura menor, a qualidade de vida o tempo todo, né?
Graças a Deus. Melhor coisa, né? Você mora em serra, você tem que sentir frio. E se você mora no litoral, você tem que ficar. A gente que mora num buraco fechado de morro, a gente não tem nada, só buraco. A gente mora no estufa. Só buraco. Mas enfim, hoje, qual o principal tipo de câncer entre homens e mulheres? O câncer de pele e não melanoma. Os dois tipos, vaso celular e espelho celular. Estudaram oncologia? Estamos estudando. Então, que bom. Eu já ia Vou falar, perguntar mano, aqui, nossa. qual é o mais comum? Qual é o mais comum câncer de pele? Não, melanoma. Não melanoma, mas qual tipo que é mais comum? Carcinoma celular. Vaso celular. Como é que chama de vaso celular? Na face, onde eu bato o olho e falo, é vaso celular. Terço superior. Terço para baixo, quem que é? O espino celular. Então, lesão em lábio é espino celular. E nariz é vaso celular. A diferença é que o vaso celular ele é perolado, ele é uma pérola, né? E tem o quê? Vasinhos desenhando, eles chamam de telangiectasias. Já o espino celular, a gente tem lesões prévias para ele formar, ceratose actínica. Já viram já? O vovozinho, aquela pele toda áspera, igual verruga. Aquilo ali é lesão pré-maligna para câncer. A principal lesão pré-maligna para câncer de pele no melanoma, espino celular, ceratose actínica. E a gente vai ter profissional que a gente vai atender no consultório, como médico do trabalho, que estarão com lesão de pele, pensando, e devemos pensar em câncer. Gente, toda lesão que não cicatriza, até que se prova o contrário, é câncer. Tá? Ou doença infecciosa. A gente acompanhou no ambulatório um adolescente que tinha uma lesão que não cicatrizava. Adolescente tem câncer de pele, gente? Olha a epidemiologia como é importante. Depende. Não é comum. Câncer de pele é lesão o quê? De vários anos de exposição. Se for criancinha que trabalha Né? na praia. Então, o que a gente tem que pensar? É um adolescente. O que a gente pensou? Doença infecciosa, vamos biopsiar? Tinha lá o quê? Leishmania na lesão. Era leishmaniose tegumentar. Então, tem que ter cuidado. A gente tem que ter uma visão crítica e clínica. Nem toda lesão de pele é corticoide, gente. Toma cuidado. A primeira coisa que a gente precisa de saber é examinar uma pele. Vocês aprendem a anatomia da pele. Várias lesões elementares, mácula, pápula, vesícula, bolha, tudo é diferente uma coisa de outra. Pústula, úlcera, necrose. Cada lesão dessa eu tenho informação ou alguma estratégia diagnóstica e terapêutica para usar. Não adianta ficar tirando no escuro aquela pomada de nome comercial chamada Troc. Já viram o que tem naquela pomada? Tudo. Ela tem corticoide e antifúngico. E outra, se você quer mais, você acrescenta mais uma sílaba ali, um N, neomicina, um G, gentamicina. Então é aquela pessoa que está tratando uma coisa que nem sabe. Para que usar corticoide? Corticoide faz supressão de resposta inflamatória. Se é uma lesão única, você vai usar corticoide, gente. Igual o prurigo estrófilo, né, o estrófilo, que é a picada do inseto. Você vai usar corticoide? Não, você tem que corrigir a causa. Qual é? Combater o mosquito usar repelente. Ou já mete corticoide na criança. Olha lá, Topson, dexametasona, brabo, né? A criança faz supressão, não sabe nem da pomada. Pomada é medicamento. Então tem que saber, gente. Se eu tenho uma lesão vermelha com pus, eu sei que tem o que ali? Infecção bacteriana. Eu tenho que usar o quê? Antibiótico. Para que eu vou usar associação com corticoide? Tá? Então é ter bom senso. Medicina é ter bom senso. Mas tem que conhecer semiologia, anatomia, fisiologia, farmacologia. A base tem que saber, senão não dá. Tá? Agentes químicos, porque a gente tem mais contato, né? Os trabalhadores têm mais contato. Irritantes, principalmente com ácidos, né? Solventes, aditivos de borracha, níquel, cimento, né? O cromo é um tipo de substância que
traz muitas lesões de pele, é o mais comum, que outros associados a outras questões, tá? O chumbo tem acometimento, guarda para mim, gente. Acomete aonde? Sistema nervoso central e renal. Guarda para mim essa associação. Como é chamada a doença provocada pela intoxicação de chumbo? Já falamos. Vamos renovar hoje esse conhecimento. Chumbo. Chumbismo. Não. Saturnismo. Saturnismo é o processo de lesão do sistema central hematológico e renal associada pela contaminação por chumbo. Mercúrio, geralmente garimpo. As lesões são central, renal e pulmão. A doença provocada pela intoxicação do mercúrio. Lembra? Mercúrio de HG lá na aparelho de pressão arterial. Hidragirismo. Hidragirismo. Guardar? Estrelinha? E o benzeno, olha que interessante, o benzeno acomete aonde, gente? Medula óssea, é o principal causador de leucemias. E o benzeno? Intoxicação benzeno? Benzenismo. Benzenismo, tá? Vencedor. Aqui é associado, então, o cromo principal aqui a lesões de pele. Então, existe, né, um portfólio, na verdade, um roteiro de avaliação, né, de ectoscopia, que é a avaliação externa do paciente, criada pelo Ministério do Trabalho. Então, você identifica o paciente, né, qual o convênio, atividade exercida anteriormente, porque isso é importante. Será que essa lesão de pele não é de um emprego anterior, que era crônica, né? O que ele faz atualmente, e vem toda a anamnese específica, tá? Se ele já teve algum sinal de asma, rinite alérgica, né? Doenças de pele anterior, se foi afastado ou não, se foi ocupacional ou não. E aí a gente parte para o exame físico da pele. Tem que avaliar do couro cabeludo até o pé. Lembrando as lesões de face por exposição à energia solar, né? Que são os carcinomas, tem que ficar de olho. E principalmente aquela lesão que não cicatriza, tá? E lembrando também que as lesões podem ser de camada córnea, de epiderme, de derme, tá? De pelos. Alteração de sensibilidade, eu já vou ter lesão aonde? Na parte sensitiva da pele, que se encontra onde? Na derme. A derme é vascularizada e é inervada. Tá? Para a gente relembrar aqui as camadas da pele, né? Epiderme, camada córnea, epiderme e derme. Lembrando que o pelo ele funciona como proteção da pele. Só que existe a pele glabra. O que é pele glabra? É aquela que não tem pelo. Tá? Aquela que você não tem pelo. Então é uma pele mais o quê? Delgada, fina. Geralmente muito em virilha, né? Virilha geralmente na transição da virilha com a coxa, a gente tem muita pele glabra. Tá? E aqui toda a resposta hematogênica e nervosa que acontece na pele. Por exemplo, a camada córnea da pele, eu vou ter mais o quê? Descamação, fissura, alteração de coloração. Né? Chega lá o mineiro na praia, eu vou pegar uma corzinha, né? Aí chega a noite é vermelho igual um. Tem pessoa mineira agora? Não, Né? não faz esse preconceito. Tá? É o mineiro, eu vou pegar uma Você é onda. mulher. Eu também sou. Quem que é carioca aqui? Eu. Exatamente. ele, cara. Eu sou, gente. Ou capixaba, né? Capixaba do litoral. Quem mora aqui tem influência de Minas, né? Então, olha só. A camada córnea, você vai ter o quê? Descamação. É aquele indivíduo vermelhão quando pega sol. Pega só a camada córnea. Mas se ele já tem bolha, já muda. Você já está onde? Na epiderme. Tá? Melanócitos. São células que produzem melanina. Né? E ali eu tenho o pior tipo de câncer de pele, que é o melanoma. Melanoma
acomete o quê? Os melanócitos. Então, se eu tenho uma hiperpigmentação da pele, essa radiação, ou esse contato com essa substância, faz o quê? Alteração na cor da pele. As células de Langerhans, elas fazem o quê? A regulação de temperatura, né? E regulação imunológica. Então, esse paciente, se ele teve lesão em nervos, né? ou no transporte, ou na produção de anticorpos, você vai desenvolver já a dermatite de contato alérgica, tá? E assim por diante, pessoal. As células de Meckel, que são responsáveis pelo tato. O paciente com lesão nessas células, ele reduz o tato, você perde a sensibilidade ao tato, tá? Os vasos e mastócitos, choque térmico, urticária e assim por diante. Por exemplo, tecido conjuntivo. Todo mundo corre atrás do tecido conjuntivo, porque é o que traz o que pra gente? Sustentação, né? Aí o pessoal está usando aí os preenchimentos, né? Então, se você tem lesão no tecido conjuntivo, você vai ter o quê? Granuloma, você vai fazer uma escara, né? Uma elastose. O que é elastose? É espessamento da pele. Geralmente mais idosos que tem. Já viram aquela pele toda pergaminhada do idoso? Aquele chamado de elastose, principalmente uma exposição à radiação, à energia solar. Tá? E assim por diante. Unhas. Não queiram ter micose em unha, porque é o trem mais difícil de tratar. O dermatologista tem dificuldade. Tá? O bicho do fungo ali, ele fica, não sai de jeito nenhum. Então, essa unha você pode ter lesões, né? São as onicólises, ou manchas paroníqueas, ou distrofias. Né? E essa distrofia acomete a matriz ungueal. Você vai tendo sempre o quê? Unhas distróficas. Tá? Então, não é só, quando se fala pele, não é só pele. Pele e anexos. Tá? Então, o diagnóstico, ele é importante. Assim, gente, é muito complicado você fazer a avaliação da pele sem dermatoscópio, tá? O olhoscópio, você não consegue ver aquela lesão com nitidez. Mas você, enquanto médico trabalha, você já pode levantar hipóteses diagnósticas. Se você não consegue chegar ao diagnóstico com o seu olhoscópio, né? Encaminha para o dermatologista. Já usaram o dermatoscópio uma vez? Top, né? É top. Você consegue ver, você bate o olho e você já vê lá o melanoma, né? Pela característica, já faz a regra lá da BCDE, né? É bem interessante. Sem dermatoscópio é difícil, tá? A história ocupacional é importante, tem que existir relação com o trabalho, para você dizer que é uma dermatose ocupacional. Algumas situações é necessário fazer o teste epicutâneo para avaliar essa reação alérgica, né? E se tem uma lesão estranha, que não cicatriza, que sangra, é necessário o quê? O histopatológico. Isso é beabá, gente. Então, o paciente está procurando lá uma lesão que não melhora. Tem coisa estranha aí. Né? O melanoma, por exemplo, as lesões pré-malignas são as famosas pintas, que chama de névoa, né? Se você tem mais de 10 pintas no corpo, você tem que avaliar com o dermatologista, para ver se não tem nenhuma ali, nenhum melanoma ali crescendo. O melanoma, ele faz um crescimento, né, superficial, e depois ele começa a fazer um crescimento axial, né? Tem que ficar de olho. A dermatologia é uma especialidade maravilhosa. Só que hoje está perdendo foco, né? O povo perdendo foco. O povo está fazendo estética e não faz a parte clínica. Dermatologista que não sabe clínica não é dermatologista. Tá? Então, primeiro tem que saber a medicina básica. Estética até macaco faz. Está fazendo, um monte de macaco fazendo preenchimento labial, né? Botox, né? Absurdo, que
que era um procedimento médico. É. O sujeito mexe na boca. O sujeito mexe na boca. Está fazendo nariz, face, orelha, papada. Aí depois da merda, procura o médico? Não, aí tem que ter capacidade de resolver. Tá, gente? Muito cuidado, muito cuidado. O Conselho de Medicina aí, infelizmente, não conseguiu reverter isso. Por quê? Política. Né? Todo mundo quer ser médico, mas ninguém quer estudar para ser. Né? Então deu merda, então resolve. Não manda para o médico. Ele não vai nem colocar a mão. Tá? Gente aí perdendo o lábio, perdendo a letra nasal. Ah, mas o médico ele pode errar? Sim, ele pode errar. Mas ele é médico. Em que sentido? A responsabilidade vai ser dele. Então a gente nunca pode fazer uma coisa que a gente não consegue resolver. É o meu pensamento. Aí tem brindes de conselhos e conselhos. Tá? Ah, vou fazer estética. Tem agora medicina. Olha que absurdo. Pós-graduação em medicina injetora. Pós-graduação em estilo de vida. Aí vem umas meninas anoréxicas mostrando anorexia para a população. Impressionante. Né? Receita de bolo para todo mundo, testosterona para todo mundo, manjaro para todo mundo, sem critério nenhum. Que medicina é essa? Fez clínica médica? Não. Fez endocrinologia? Não. É especialista em estilo de vida. Cuidado, tá? Cuidado. Uma coisa que a gente não consegue enganar na medicina é conteúdo, é competência. O CRM não fica... Sim, mas bate contra o mundaréu aí, a política, o envolvimento político de conselho e fica essa situação. Entendeu? Agora na psiquiatria e na neurologia, tá todo mundo aí, neuropsicopedagoga, comportamental e holística. Né? Todo mundo está querendo dar diagnóstico de doença neurológica e transtorno. Peraí. O Todd, eu falo, eu prefiro Nescau. Não dá, gente. Não dá. Cada um na sua competência. Você não, né? Cada um na sua competência. E se a gente abre o precedente, a gente compartilha o processo. Tá? Então, seguindo aqui. Então, exame clínico ou físico da pele. Basicamente, eu faço só inspeção? Inspeção e palpação. Percussão? Não. Ausculto? Vamos escutar essa bolha aqui. Né? Só que eu tenho que ter um ambiente iluminado, de preferência ter um dermatoscópio. Eu preciso de ver os sulcos da pele, então o dermatoscópio ajuda muito, muito. Tá? E assim como qualquer especialidade ou residência, é prática, gente, é casos. Você precisa ver casos, doenças, senão você não consegue ter um arcabouço ou um arsenal de diagnóstico. Então essa é a diferença da residência para a especialização. A residência você mora, você vive a realidade. Né? A grande diferença, teórico, depois da pandemia, qualquer um faz curso teórico à distância. A questão é o caso, é tocar, é admitir aquele paciente, tratar e dar alta. Essa é a diferença. Né? Ou carga horária de residência também seria excelente, uma excelente opção. Então, esse é o teste bicutâneo, né, que fica até a critério do especialista. Nós, como médicos do trabalho, né, o médico do trabalho ele é generalista. Em algumas situações, se ele for fazer um teste, a maioria das vezes ele vai encaminhar. Se ele não consegue tratar, ele vai encaminhar para o especialista, o imunologista alergista, tá? Então, qual a principal clínica? Né? Manifestações sistêmicas de lesão, locais e sistemas de mucosa pele e seus anexos. Então, desconforto, prurido, rubor, edema, dor, ferimento, pústula, bolha, escamação, tá?
Aqui a gente tem uma ceratose, tá vendo? Um espessamento da camada córnea da pele, com uma liquenificação, você tem uma acentuação dos sulcos da pele, tá vendo? Dermatite de contato alérgica, né? Calosidade, todas são lesões de pele relacionadas ao trabalho. Outra dermatite de contato alérgico, queimadura solar, a marca da luz aqui, ó. Que uma? Olha aqui, gente, a úlcera provocada por cromo, né? E é uma úlcera que está até escarificada e tem área de necrose, né? E a elinoconiose, que é a mesma coisa que dermatite folicular, é pus no folículo. Tá? O tratamento. Então, a medicina ela é clássica. Antes eu tenho que colher história. Não adianta você pular fase. Anamnese, exame físico. Qual o diagnóstico? Porque para tratar eu preciso do diagnóstico. Se eu não tenho diagnóstico, eu peço exames complementares. A maioria das vezes eu faço o tratamento empírico, mas tem que ter cuidado, gente. É uma reação inflamatória exacerbada, eu uso corticoide. É apenas prurido e espessamento da camada córnea e está coçando muito, pomada com antihistamínico. Dependendo se é generalizado, eu uso antihistamínico oral. O sistêmico eu vou usar quando você tem o quê? Exacerbação de sintomas. Tem pus. Opa, tem pus. Tem lesão bacteriana secundária. Aí eu já tenho que usar o quê? Algo tópico com pomada. E aí, eu vou usar creme ou pomada? É a mesma coisa? Qual a diferença do creme para a pomada? A Carol falou, eu esqueci. Hein? Você tem O Reginaldo uma... sabe, a farmacêutica. Você tem uma... A base dela é diferente da sua base de Então, o que tem na... Qual que tem mais lipídio? pomada. A pomada. Então, se eu tenho uma lesão ressecada, eu uso pomada. Ao contrário, eu uso o creme. Tudo bem. Que isso, gente, nada bem pontinha. O povo sai passando pomada para tudo, né? Então, se você tem uma lesão que não é ressecada, você pode daqui a pouco estar provocando ali o quê? Uma pústula naquela região, pelo excesso de gordura. Tá? Então, é local? Se o cara está bem, uma lesão local, para que eu vou usar medicamento sistêmico, gente? Estou cansado de criança aí com predizinho para resfriado, gente. Pelo amor de Deus. Tudo é desolaratadinho, o povo esquece que tem vírus no processo. Vai fazer antihistamínico para quê? Resfriado é lavagem nasal, nebulização, hidratação em líquidos aquecidos. Nossa, você faz isso, é um péssimo pediatra. Então eu vou morrer como péssimo pediatra, porque eu não vou sair de protocolo. Aí fica o povo aí dando um tiro de canhão em nada. Não dá. Né? Todd. Nescau. Esse final de semana eu atendi um Todd em Cardoso Moreira. O moleque quis brigar comigo, tá? Nossa, foi difícil, tá? Essa história é triste, viu? Esse eu tive que medicar. Aquele era Todd mesmo, não era Nescau não. Esse líquido aquecido pode ser o leite? Leite aquecido, sopinha aquecido, que ajuda a expectorar. Resolve 90% das situações. Mas tem que pegar firme. A mãe deixa a criança esturricada igual maracujá, resfriado sem tomar água, não vai melhorar. Aí chega na UPA lá de cara, antihistamínico, podia dar um predizinho, quando não dá o diagnóstico, já me dá lite ainda, recém-nascido, quase recém-nascido, um lactente de 6 meses. Tá? Tem critério, gente. A gente tem que lembrar, quando o paciente chega pra gente, ali vai ter 80% do que mais acontece. 20% é o que menos acontece. A gente começa a querer dar diagnóstico de minoria, a gente erra. É feio quando a gente come uma mosca. É uma coisa simples, você está pensando lá. Né? Igual um colega meu que tem mania de dar nome às crianças com várias síndromes. Eu falei, rapaz, você toma cuidado, porque tem bebê que é feio,
Então você acha que é sindrômico, que a orelha é um pouquinho mais torta, abre o olho, já foi até processado na frente. Ué. Como que você dá um diagnóstico de sindrome se você não tem nem um cariótipo na mão? Você sai lá medindo pelo tamanho da... Não, né? Aí come mosca. Né? Enfim. Tratei a lesão, identifiquei, classifiquei, é uma mancha, uma pústula, né, uma vesícula, uma bolha, enfim, vou tratar. Melhorou? Ótimo, mas peraí, tem ligação com o trabalho? Tem nexo causal? Eu tenho que afastar a causa, isso é lógico, né? Não melhorou? Especialista. E aqui tem as pomadas ou cremes, a base de corticoide, antibióticos também, a prometazina que é antialérgico, tá? E os sistêmicos, antihistamínicos, antibióticos, corticoides. Né? Aqui é a ficha de notificação compulsória. Beleza? Estamos estudando? Vamos começar com Não, pode ir pra turma aí. Começou a prostituição. Não, não existe. Não vai fugir. Você não vai dar pau no negócio de sangue, não? De sangue? É bicho. Sangue assim. A gente dá um sangue. Sangue todo mundo é igual. Por favor. Tipo sanguíneo. Proliferação. Gente, ninguém vai perder comigo nessa disciplina por um ponto. Põe pausa aí, ô.